Bom, então aqui é um casal que eles acabaram de se encontrar. Então, o que acontece no relacionamento quando um casal se conhece e o que a gente chama de amor à primeira vista? Poxa, existe aí um apaixonamento, algo assim, onde tanto um quanto o outro não veem mais os defeitos um do outro e o relacionamento passa a ser algo assim que é algo muito leve. Os primeiros momentos de um relacionamento afetivo normalmente é muito encantador, é muito leve exatamente por isso. Porque o que está acontecendo com esse casal é o que a gente chama de amor à primeira vista. Só que um relacionamento só tem condições de ir para frente, seguir adiante, quando esse casal passa a outra etapa, que é o amor à segunda vista. E aí o amor à segunda vista é quando a gente acaba olhando os defeitos desse homem. E é quando ela passa a olhar os defeitos dele e passa a se incomodar profundamente. Então, de repente, ele é um cara que todo final de semana ele vai jogar futebol e ele larga ela sozinha. Então, isso ela coloca como um defeito. De repente, ele passa na convivência um pouco mais com ela, percebe que ela é uma pessoa um tanto agressiva e que irrita ele profundamente, a forma com que ela fala com ele. Então, o que acontece aqui? Esse relacionamento que passou a ter grande dificuldade só vai poder seguir adiante caso um e o outro passe para essa outra fase, que é o amor à segunda vista. E o amor à segunda vista, ele requer um grau de maturidade de ambas as partes. Mas acontece que, normalmente, nós estamos emaranhados com as questões que aconteceram no meu sistema. Então, de repente, no sistema familiar dela, acontece há várias gerações algo com as mulheres da família, da qual ela repete. Então, a gente chama que esse algo está dentro de um campo que a gente chama de campo morfogenético. Então, algo que é uma repetição dentro desse sistema. Então, suponhamos que a mãe dela também tinha uma dinâmica muito parecida, de se implicar profundamente quando o pai saía de casa no final de semana e largava ela sozinha. Mas, de repente, a gente vai olhar, também a avó tinha esse mesmo comportamento. E ela, de forma completamente inconsciente, passa a reproduzir nesse relacionamento o mesmo padrão de comportamento. Aqui também pode acontecer de haver emaranhamentos no sistema e repetições onde, dentro da família dele, as mulheres não respeitam os homens. Então, existe um certo nível de agressividade. A mamãe dele também tinha um certo nível de agressividade com o pai. A vovó dele também tinha um certo nível de agressividade com o avô. E sem querer, sem saber, ele repete esse padrão aqui e assim, eles acabam se encontrando exatamente e acabam gostando um do outro exatamente por causa dessas questões desafiantes que tem tanto no sistema familiar dele como no dela. E para piorar um pouquinho isso tudo aqui, mas conforme o relacionamento vai evoluindo, de repente eles passam a ter as crianças deles, não é? Essas crianças são uma misturinha desse sistema familiar dela e desse sistema familiar dele. E aí eles passam a ter um outro desafio. Por isso que o amor à segunda vista, ele realmente é o amor que é possível seguir em frente. Porque aqui a lei que vai ajudá-los a deixar esse relacionamento em ordem, a lei das trocas, onde ela faz algo para ele e ela é um dar e receber aqui. Ela faz algo para ele, ele também faz algo para ela. E nessa troca, esse casal tem condição de seguir em frente. O que acontece quando essas trocas param? Aí certamente a separação vai acabar acontecendo, quando um fica na postura de receber demais ou outro fica na postura de fazer demais. E é a hora em que esse relacionamento entra em desequilíbrio.
E dentro dessa família aqui existe uma outra lei que é preciso esse pai e essa mãe olharem. Porque aqui não existe quem manda e quem obedece, não existe uma hierarquia. Aqui o que equilibra o relacionamento são as trocas. Mas na hora de lidar com os filhos, o que equilibra o relacionamento com os filhos é a hierarquia. Aqui os pais dão e os filhos recebem. A família que consegue fazer esse movimento, essa família consegue ficar em harmonia. Mas o que acontece normalmente? Acontece de uma inversão de papéis, onde muitas vezes essa criança se volta contra os pais numa postura completamente inadequada. É quando essas crianças querem dar aos pais algo. E quando acontece esse movimento de inversão dos papéis aqui, quando as crianças querem cuidar dos pais, é na hora em que há esse desequilíbrio, e esses desequilíbrios eles têm efeitos na alma das pessoas dessa família. E é bem na hora em que esses efeitos acontecem que normalmente as pessoas acabam procurando um atendimento de constelação familiar sistêmica. Então, as constelações, elas estão a serviço das reconciliações exatamente quando ela olha essas questões familiares e mostra, a gente como constelador, a gente mostra para as pessoas dentro da família onde é que elas estão errando e onde é que elas estão acertando também, que tem muitas pessoas que realmente dentro do coração delas elas sabem como conduzir uma família. Mas aqui existe uma hierarquia. Os pais dão, os filhos recebem. Isso é. Mesmo que essas crianças aqui se tornem adultos e esses pais idosos, isso continua sendo assim. Os filhos vão sempre ser pequenos e os pais grandes. É assim que é no sistema familiar. Um sistema familiar que está em coesão, existe esse tipo de dinâmica, onde os filhos são pequenos e os pais são grandes. O que acontece é que muitas vezes os filhos acabam tomando questões pesadas dos pais, das quais eles não têm essa necessidade, não haveria essa necessidade. Então, eu espero que vocês achem interessante esse tema. Realmente, as constelações, elas trazem boas soluções. E eu mando um grande abraço aí para vocês. E olha, por favor, dá um like aí pra gente, para que a gente possa melhorar esses vídeos aí no Facebook. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.